Veremos neste vídeo um dos componentes mais relevantes em eletricidade e eletrônica: os capacitores ou condensadores. Eles são compostos basicamente por duas chapas condutoras separadas por um filme isolante, também conhecido por dielétrico. Cada uma das chapas é conectada a um dos terminais do capacitor. O isolante ou dielétrico pode ser feito de qualquer material isolante, sendo a sua espessura e capacidade de isolar, ou seja, sua constante dielétrica, fatores determinantes tanto da capacitância quanto da tensão máxima de isolação de um capacitor, assim como da sua polaridade. Não iremos entrar em detalhes sobre todas as considerações físicas e matemáticas neste vídeo. São características evidentes dos capacitores, seu tamanho e as indicações no corpo do componente, como tensão máxima e, em certos casos, sua polaridade. Outras características não tão evidentes: impedância à corrente elétrica, formada pela resistência elétrica equivalente em série e pela reatância capacitiva, resultado do campo elétrico formado entre as placas do capacitor, quando este se encontra carregado. Quanto mais alta a frequência do sinal elétrico aplicado, menor a reatância capacitiva de um capacitor e menor a impedância à corrente apresentada. Estes são os parâmetros de operação do componente. Conforme o material ou a tecnologia empregada, podem os capacitores ser tamanho bem reduzidos, como os empregados em SMD. Existem capacitores cerâmicos, de tântalo, de poliéster metalizado, etc. Conforme o tipo, temos uma diferente gama de valores de capacitância e de isolação. Para calcular a impedância de um capacitor à corrente elétrica, temos primeiro que calcular ou medir sua capacitância em farads e, dependendo do capacitor, medir a resistência série equivalente em ohms. Como depende das dimensões físicas, como distância entre as placas, da área entre as placas e da constante dielétrica do isolante entre elas, levamos em conta a constante dielétrica do dielétrico, epsilon, em relação à constante dielétrica do ar, epsilon zero. Para um capacitor de dimensões conhecidas e regulares, podemos definir a capacitância em farads como na Fórmula 1, ou seja, epsilon vezes a área entre as placas em metros quadrados, tudo dividido pela distância entre as placas em metros. A resistência série equivalente é RS, é desprezível se considerados capacitores com menos de 5 microfarads. Para capacitores maiores, deve ser considerada aquela definida pelo fabricante, sendo a menor possível. A ESR aumenta com o desgaste do dielétrico por ressecamento ou superaquecimento, sendo fator de deterioração de um capacitor, principalmente se este for eletrolítico, ou seja, se seu dielétrico for eficiente apenas com um campo elétrico em uma determinada direção, ou seja, com o capacitor carregado em uma determinada polaridade. A Fórmula 3 determina a reatância capacitiva XC de um capacitor, que é inversamente proporcional à frequência do sinal elétrico. É igual a 1 dividido pela capacitância CE, calculada em farads, vezes ômega, ou seja, C vezes 2π vezes a frequência do sinal aplicado em ohms. A impedância total do capacitor à corrente elétrica é a soma da resistência série equivalente a SR e menos J vezes a reatância capacitiva XC. Como nos indutores, os capacitores servem como filtros, mas passa alta, ou seja, deixam passar frequências mais altas e bloqueiam as baixas frequências em função da reatância capacitiva. Como visto no vídeo sobre indutores, capacitores podem formar com indutores circuitos ressonantes ou sintonizados, de modo a filtrar uma estreita faixa de frequências. Os gráficos apresentados mostram a variação da impedância de um capacitor em paralelo com um resistor e de um capacitor em paralelo com um indutor. Temos um exemplo de cálculo. Fazendo um capacitor com duas chapas de 1 metro de comprimento por 2 centímetros de largura, enroladas e separadas por papel, temos um capacitor de 7 nanofarads, com impedância de 3,75 mega-ohms.
Aplicações comuns de capacitores são as que filtram ruídos da rede comercial de 60 ou 50 Hz, ou aquelas que trabalham em corrente alternada. Estes são usados em fontes retificadoras, amortecedores de tensão em fontes sem transformadores, supressores de ruídos, corretores de fator de potência, chaves de partida de motores elétricos, etc. Estes devem possuir capacidade de isolar os valores máximos de tensão aplicados a eles, mesmo com cargas indutivas. Vamos ver a seguir como a alteração de valores em um capacitor, em função do tempo de uso, aquecimento ou sobretensão, pode afetar a operação de um circuito, em que seu valor representa um parâmetro crítico. Temos aqui um monitor de LCD de 14 polegadas, modelo LG Flatron W1642C, cujo indicador LED azul de energização liga, mas fica piscando, enquanto o monitor não acende. Existe a suspeita de ser este defeito relacionado aos capacitores da fonte chaveada do dispositivo. Para saber se este é o caso, temos que desmontar o monitor e acessar os circuitos internos. Iniciamos, abrindo os encaixes da moldura frontal. Depois, tiramos o painel de LCD. Desaparafusamos a placa da fonte do seu suporte para acesso a componentes, fazendo uma inspeção visual inicial. Ao ter acesso aos componentes, verificamos que há 3 capacitores de 680 microfarads por 63 volts estufados, sinal de sobrepressão interna, por sobreaquecimento e ressecamento do dielétrico. Este é um bom palpite e não há outro componente sob suspeita. Obtemos 3 capacitores idênticos para reposição. Neste caso, podem ser de capacitância um pouco maior, assim como tensão um pouco mais elevada, mas jamais menores do que os originais. Testamos a capacitância dos capacitores para reposição. Usamos 2 instrumentos diferentes. Estão com capacitância nos valores esperados. Para testar a ESR, calibramos o medidor. Será usada a faixa inferior do mostrador do galvanômetro, que mede capacitores de 100 a 10.000 microfarads.
Verificamos que todos estão com ESR insignificantes na faixa verde do mostrador e então retiramos os capacitores originais do circuito. Substituímos pelos capacitores de reposição. Vamos testar os capacitores retirados. No primeiro testado, temos a indicação amarela, mostrando que há resistência equivalente. No segundo, o ponteiro aponta no início do vermelho, ainda pior que o primeiro. E no terceiro, temos alguma resistência série, mas esta não é zero. Finalmente, medimos a capacitância de todos os 3 capacitores substituídos. Todos estão fora do valor, apresentando os 2 primeiros menos de 200 microfarads, enquanto que o terceiro apresenta apenas 490 microfarads. Montamos novamente as placas no lugar. Fechamos o monitor sem apertar os encaixes, ainda, pois este pode não ser o problema. Vamos testar o monitor. Funciona. Vemos que capacitores de comutação e mesmo de filtros de fontes chaveadas são capazes de alterar os valores das tensões e correntes, impedindo estes circuitos calibrados de funcionar. No próximo vídeo, vou mostrar como testar e reparar fontes chaveadas, através de um roteiro básico. Não deixe de dar um like. Um abraço e até o próximo.